Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula do nosso curso. Agora a aula 5. Hoje nós vamos falar de alcanos e cicloalcanos. Vamos começar a falar um pouco sobre as funções orgânicas agora, né? Essa aula de hoje eu acho que vai ser um pouquinho maior do que as outras, mas vamos ver, né? Porque tem muito assunto para a gente tratar sobre alcanos e cicloalcanos. Bom, para a gente começar a nossa aula, né? Como já tenho feito aí nas outras 4 aulas passadas, né? A gente sempre deixa os exercícios e a gente começa a próxima aula com a resolução dos exercícios, né? Então, dessa vez, né? Esses foram os exercícios da aula passada e eu trouxe para vocês a resolução deles já feita aqui, né? Porque eu estava com aquele probleminha no CanDraw, né? De não estar aceitando a seta, de estar desligando e fechando o programa sozinho. Então resolvi já deixar pronto. Aí aqui eu acho que a gente até pode fazer da seguinte maneira: eu vou colocar, abrir no CanDraw, que aí dá para ampliar mais, né, e mostrar para vocês a resolução de cada um desses exercícios. Depois a gente volta para os slides principais para a gente continuar a aula. Então, a primeira questão aqui, opa, voltou. Reescreva cada uma das seguintes reações utilizando seta curvas e mostre todos os pares de elétrons não ligantes. Então aqui nós temos, né, três reaçõezinhas, né? Não sei onde eu vi quatro. Três reaçõezinhas aqui e para mostrar as setas curvas para transformação desses reagentes nesses produtos. Então aqui, pessoal, é bem simples, né? Por exemplo, na primeira questão, a gente tem a reação do metanol, a gente tem a reação com o metanol com ácido deogídrico, né? E aqui vai ter uma reação ácido-base. Então, o que vai acontecer é que o HI vai funcionar como um ácido de Bronsted e vai doar um próton para o metanol. Então, essa doação desse próton acontece da seguinte maneira, né? A gente tem os pares de elétrons não ligantes do oxigênio e a seta vai em direção ao hidrogênio e vai ter uma clivagem da ligação hidrogênio-iodo para liberação do iodeto de contraíon, né? E gera então um metanol protonado. Então, só a gente lembrar aqui que no mecanismo, né, a seta ela começa nos pares de elétrons não ligantes do heteroátomo e vai em direção ao átomo que a gente vai atacar ou então vai abstrair, no caso aqui, o hidrogênio, né? Seguindo a mesma lógica, a letra B é a mesma coisa, só que dessa vez com amina e com ácido clorídrico. Então, nós temos aqui a seta, né? Que é a clivagem da ligação. Então, repara que vai formar o produto sempre protonado, né? Com hidrogênio a mais. E na letra C, nós temos um tipo de reação que nós vamos ver até um pouquinho mais para frente, né? Que são reações de clivagem de ligações pi a partir de catálise ácida. Nesse caso específico, tem a formação de um carbocátion, né? Então, a ligação pi entre os dois carbonos ela vai se romper e esse par de elétrons vai pegar o hidrogênio, vai liberar o fluoreto e gerar então o carbocátion como produto, né, desse tipo de reação. Essa etapa aqui é uma das etapas de um mecanismo de adição à dupla ligação, né? Essa reação não para no carbocátion, né? Ela tem continuidade. O carbocátion vai ser só um intermediário dela. A gente chegou a ver isso na aula passada quando a gente falou de carbocátions, né? Bom, então basicamente é essa aqui a resolução dessa primeira questão. É só mesmo fazer a passagem, né, das setas, sempre lembrando que as setas elas vão sair da região mais rica em elétron e apontar para a região mais pobre em elétron, né? No caso aqui o hidrogênio, certo? Vou voltar aqui agora. Bom, a questão 2, deixa ele abrir aqui. A questão 2 é o inverso da 1. Né? Se a 1 a gente fez as setas para mostrar a formação dos produtos, dessa vez as setas já estão desenhadas e a gente só tem que escrever o produto. Então aqui é bem tranquilo. Essa primeira questão aqui, ó, reparem que nós temos a seta indo dos pares de elétrons no ligante do oxigênio para o átomo de boro. Né? Lembra que o átomo de boro, né, o tetrafluoreto de boro, é um ácido de Lewis. Então ele tem um orbital vazio e ele recebe um par de elétrons. Então isso aqui seria uma reação de ácido base de Lewis, né? Onde o BF3 é o ácido de Lewis e esse aqui vai ser a base de Lewis. Então o produto final vai ser um composto desse tipo aqui.
Se a gente lembrar, né, das conceitos de carga formais, como os dois reagentes eles são neutros, o produto também tem que ser uma molécula neutra. Então, por isso tem que ter uma carga positiva e uma carga negativa. Pelos conceitos de carga formais, a carga positiva fica no oxigênio e a carga negativa fica no boro. Então, é esse o produto que vai se formar a partir dessas setas curvas aqui. A letra B é a mesma coisa, a única coisa que vai mudar vai ser que ao invés de uma carbonila vai ser um éter, né? E vai formar esse mesmo produto. Essas reações de catálise por ácido de Lewis, elas são muito importantes, né, para facilitar alguns tipos de reações. Né, só para curiosidade, né, esse tipo de reação aqui na letra A, ela é muito útil para você aumentar a reatividade da carbonila. E aí você favorece as reações na carbonila, né, da acetona aqui no caso, né? Então é muito comum você ter esse tipo de reações e fazer esse tipo de reações em laboratório quando você quer reagir uma carbonila com alguma outra coisa. E se essa outra coisa não for tão reativa assim, então aí você aumenta a reatividade da carbonila, né? Aqui na C mostra também, né, que um ácido de Bronsted, como é o caso do ácido acético, ele pode doar um próton, né? Ele também pode funcionar com a base, né? E isso, é claro, se ele estiver reagindo com um ácido mais forte do que ele, no caso o ácido clorídrico. Então essa questão da letra C é interessante. A gente tem dois ácidos, né? Só que o ácido mais fraco atua com a base. E aqui nós temos o produto final desse ácido, esse ácido acético protonado mais o cloreto. Por outro lado, aqui nós temos uma reação com um organometálico, né? Essa espécie aqui, né, que é derivado do butano, né, tem um lítio, ele é organometálico. E repare que essa ligação lítio-carbono aqui é quase como se fosse uma ligação iônica. Esse carbono que na verdade é um carbânio, né? A gente viu na aula passada sobre os carbânios, e os carbânios são compostos muito reativos, são bases muito fortes. Então aqui ele mostra como um carbânio pode abstrair, por exemplo, o hidrogênio de um etanol e formar o butano mais o hidreto de lítio como produto final da reação. Então, mais uma vez, né, que de novo aí, que sempre a gente tem que reforçar é que a gente vai ter o início da seta, aonde você tem a carga negativa, no caso aqui na ligação que vai se romper, né, em direção à carga positiva ou então um átomo que vai ser abstraído, né? Isso aí a gente tem que estar muito atento quando a gente for desenhar as setas curvas de mecanismo de reação. E aí nós temos a terceira questão, né, que é para escrever de forma detalhada o mecanismo da seguinte reação. Esse tipo de mecanismo a gente já viu na aula passada. Inclusive, o exemplo que eu dei sobre o mecanismo de reação foi de um álcool terciário também. Então, o mecanismo aqui vai seguir o que a gente viu na aula passada mesmo. Uma primeira etapa vai ser uma reação ácido-base. A gente tem o ácido bromídrico, né? Então, nós temos aí a protonação desse álcool terciário a partir de uma reação ácido-base, conforme a gente já viu nos exercícios anteriores, liberando o brometo e gerando o álcool protonado. Na segunda etapa da reação, a gente tem a etapa que nós falamos de etapa lenta da reação, né, que é a formação do carbocátion. E aqui a gente vai ter uma perda de água, né, uma desidratação, uma reação de desidratação ou eliminação de água para formar o carbocátion, né? Repara que como o carbocátion ele é uma espécie mais reativa, então o equilíbrio está sendo deslocado, né? Quer dizer, é mais provável que essa reação não ocorra, né? Mas em pequenas concentrações ela acaba ocorrendo e à medida que ela ocorre, o brometo ataca, né? O carbono carbocátil e aí desloca o equilíbrio para a formação de cada vez mais produtos, né? Então a gente tem essa, essa reação sendo possível, né? Então a etapa lenta da reação é a formação do carbocátion a partir de uma eliminação, uma desidratação, e a etapa rápida da reação é o ataque do brometo ao carbono com a carga positiva do carbocátion para haver a formação do produto final, né? Então é muito parecido aí com o mecanismo que a gente viu na aula passada, o mecanismo de 3 passos, um mecanismo simples para a formação desse aleto aqui, esse aleto de alquilo aqui, certo? Bom, então agora a gente vai dar início, né,
a parte da matéria da aula mesmo, que é os alcanos e os cicloalcanos. Então, para a gente falar aqui, os alcanos e cicloalcanos eles pertencem à classe dos hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos são compostos que são feitos de carbono e hidrogênio, como o próprio nome diz, hidrocarbonetos, né? Vem de hidrogênio e carbono, né? Bom, então os hidrocarbonetos cujas ligações carbono-carbono são ligações simples, são chamadas de alcano, e os cicloalcanos são alcanos nos quais todos ou alguns átomos de carbono estão dispostos em um anel, como por exemplo aqui o ciclohexano. Os alcanos têm uma forma geral CnH2n mais 2 e os cicloalcanos, contendo um único anel, têm dois átomos de hidrogênio a menos e, portanto, tem a fórmula geral de CnH2n. Aqui eu trouxe para vocês dois exemplos, né? Um exemplo de um alcano, como por exemplo o trimetilpetano, o 2,2,4-trimetilpetano, também chamado de isoctano. Esse composto ele tem uma característica interessante, né? Assim, só para introduzir para vocês, né, os hidrocarbonetos e os alcanos, que inclui os alcanos e os cicloalcanos, eles são encontrados na natureza no petróleo, né? A maior parte, digamos assim, encontrada no petróleo, a maioria da parte. E muitos desses produtos eles são oriundos das etapas de destilação ou então fracionamento, né? Craqueamento também do petróleo. E no caso do isoctano, que é essa molécula aqui de baixo, é um composto que está presente em combustíveis, tipo a gasolina, por exemplo. Então, eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre a octanagem da gasolina. A octanagem é um grau de, de porcentagem desse composto na gasolina. Então, é a partir do isoctano que se dá o grau de octanagem da gasolina. Onde quanto mais quantidade de isoctano, maior é a octanagem, e quanto maior a quantidade de heptano, se não me engano, menor a octanagem é. Porque o heptano é dado como octanagem zero e o isoctano dado como octanagem 100, por exemplo. Eles fazem uma média, uma proporção entre um e outro para tirar a octanagem da gasolina, e quanto maior a octanagem, melhor a gasolina é, né? Eu não entendo muito bem como funciona a gasolina dentro de um motor, né? Mas tem essa implicação aí da octanagem, e a octanagem é medida através desse alcano aqui. Por outro lado, o ciclo hexano é um exemplo clássico aí de ciclo alcano, né? A gente vai estudar muito o ciclo hexano porque ele assume umas conformações um pouco diferentes, né? E que nós vamos estudar muito sobre análise conformacional de alcanos e cicloalcanos mais para o final da aula, que é uma parte muito importante desse capítulo também. Então, sobre a forma dos alcanos, né? Os alcanos eles podem ser linear, né? Ou seja, não ramificado. Quando a gente fala linear, né, muita gente pensa que é uma linha reta, mas a gente tem que levar em consideração que todos os carbonos do alcano são sp3. Então, e como o grau da hibridização sp3 é de 109 graus, a gente viu isso em uma das primeiras aulas, a gente fala linear, mas não é uma linha reta. A gente tem uma certa angulação entre os ângulos da ligação carbono-carbono. No caso aqui, né, temos o propano, o butano e o pentano. Então, os alcanos eles se dividem em linear ou não ramificados e os ramificados. Os ramificados já têm aí um, um carbono que não está ligado a dois hidrogênios, né? Que está ligado, por exemplo, a um outro carbono. No caso aqui, o isobutano, que tem uma ramificação aqui de uma metila. O isopentano também tem, e o neopentano, que tem um monte de ramificação aqui. Uma coisa interessante das formas dos alcanos é que, por exemplo, se a gente pegar o butano e o isobutano, né, esses dois aqui, eles têm a mesma forma molecular, C4H10, né? Só que os dois compostos têm átomos conectados em uma ordem diferentes. Então a gente chama esses compostos que têm a mesma forma molecular e átomos conectados de uma forma diferente, a gente chama ele de isômeros constitucionais, né? Da mesma forma, se a gente pegar o pentano, o isopentano e o neopentano, também são isômeros constitucionais. Eles têm a mesma forma molecular, C5H12, mas a estrutura deles, né, a forma como formam esses átomos estão conectados, eles são diferentes. Então a gente tem aí o que nós chamamos de isômeros constitucionais. Ainda sobre a fórmula dos alcanos, a gente tem aqui vários isômeros constitucionais de fórmula H6
é C6H14, né? Aqui temos todas as formas dele. E olha só que interessante se a gente olhar as propriedades físico-químicas desses compostos, né? Eu não sei se vocês vão estar lembrados, mas logo nas primeiras aulas, quando eu falei sobre força intermolecular, eu acho que foi na segunda aula, eu falei um pouco sobre as principais forças intermoleculares que atuam nos alcanos. Eu enxerguei para vocês as forças de dispersão. A gente vai ver aqui nessa aula que as forças de dispersão elas podem ser tanto atrativas quanto repulsivas, né? No caso, quando a gente lida com força de dispersão intermolecular, ou seja, vamos pegar, por exemplo, aqui o hexano, né? Que está aqui. E se a gente lidar com várias moléculas de hexano, as forças de dispersão aqui vão ser atrativas. De modo que o ciclo hexano, o hexano, as moléculas dele estão mais bem, estão mais próximas e são mais difíceis de separar do que, por exemplo, as moléculas desse outro composto aqui, que seria o 1,2,3, 2,2-metilbutano, por exemplo. O 2,2-metilbutano, ele é um isômero constitucional do hexano, mas se a gente olhar por ponto de fusão, por exemplo, e ponto de ebulição, tanto ponto de fusão quanto ponto de ebulição do hexano são maiores do que o 2,2 de metilbutano. Por quê? Por conta das forças de dispersão. Como aqui a gente tem uma área superficial maior do que aqui, e como nós vimos que as forças de dispersão ela dependem da área superficial, então as moléculas do hexano estão mais coladas, digamos assim, ou mais próximas uma da outra, e são mais difíceis de separar, e aí você precisa de uma temperatura maior para poder fazer com que esse composto vire um gás, por exemplo, no caso da temperatura de ebulição, né? E esse aqui vira gás muito mais fácil, porque a área superficial dele é bem menor. E a gente viu que as forças atrativas, a capacidade atrativa das forças de dispersão se dá pelaquilo que a gente chama de dipolo momentâneo, né? Onde momentaneamente você vai ter uma diferença de polaridade entre uma molécula e outra, e essa diferença de polaridade vai fazer com que elas aproximem. Então, sobre a constante física, né, as propriedades físico-químicas de isômeros constitucionais e alcanos, a gente tem que ter isso em mente. Quanto maior a área superficial da molécula, mais forte é a força de dispersão envolvida ali, que vai ser uma força intermolecular, e como consequência, maior é o ponto de ebulição, já que grande parte dos alcanos, principalmente os alcanos com essa forma molecular, eles são líquidos, né? Então a gente vai tratar mais com pontos de ebulição. E aí explica por que, que o hexano tem um ponto de ebulição maior do que os demais isômeros que possuem uma área superficial menor do que o hexano. Então agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais chata, que é a parte de nomenclatura e o PAC dos alcanos. Eu particularmente não gosto muito de nomenclatura. Tenho até um pouco de dificuldade para nomear algumas coisas, porque o PAC tem muitas regras e às vezes é difícil a gente decorar todas essas regras. E muitas das vezes a gente até acaba se referindo a um composto pela nomenclatura usual mesmo, ao invés de usar o PAC. Mas tudo bem. Para a gente começar, eu vou explicar para vocês como é que funciona a nomenclatura e o PAC de alcanos não ramificados. Bom, aqui é bem fácil, né? Quando a gente não tem ramificação nenhuma, a gente dá um prefixo, né? Relacionado ao número de carbonos. Então, por exemplo, se tem um carbono só, o prefixo é met. Se tem dois, o prefixo é et. Se tem três, o prefixo é prop. E isso aí, acho que vocês já viram isso no ensino médio sobre esses prefixos correspondente ao número de carbonos. Mas caso não, está aqui a tabelinha com todos eles, com um carbono até 20 carbonos, né? Do metano ao eicosano. E aí, como no caso de alcanos, né, a terminação vai ser sempre ano, ANO. Então, um carbono tem o prefixo met, a terminação é ano, então vai ser metano, e assim vai sucessivamente. Etano, propano, butano, sempre terminando com ano no final, até o eicosano, que tem 20 átomos de carbono. Uma coisa interessante aqui voltando sobre essas propriedades físico-químicas, né, é que a forma física, né, digamos assim,
desses alcanos eles mudam independente do número. Então, por exemplo, o metano, etano, propano, butano, pentano também? Acho que pentano também é. Não lembro se o pentano é ou não é. Mas esses primeiros aqui, eles têm poucos carbonos, né? Poucos átomos de carbono. Então, se a gente olhar por força de dispersão, a força de dispersão dele é fraca. Então, eles são gases a temperatura ambiente. E aí, se a gente pega, por exemplo, o hexano, o heptano, o octano, nonano, esse aqui já vão ser líquidos a temperatura ambiente. Né? Tem uma cadeia um pouco maior, é, área superficial um pouco maior, então força de dispersão um pouco maior, então acaba sendo líquido. Então, se a gente pega alcanos com muito átomo de carbono, sei lá, o hexadecano, o heptano, o octadecano, nonano, o ecosano, esses aqui já estão todos sólidos. Porque a força de pressão é tão forte que a temperatura para transformar isso em gás é altíssima. Então, isso é um exemplo de como a força de dispersão ela aumenta de acordo com o aumento da cadeia. Então, voltando então para a nomenclatura, bom, então aqui nós temos a nomenclatura de alguns dos principais. Vamos pegar os quatro primeiros da sequência, né? O metano, etano, propano e butano. E repara que todos eles estão ligados aí a um hidrogênio, está sendo destacado aqui em vermelho o hidrogênio. E o que acontece? Quando a gente tira esse hidrogênio daqui e coloca ele ligado numa cadeia, e ele vira um radical ou uma ramificação, ele passa a ter uma outra nomenclatura. Então, por exemplo, o metano, quando ele está ligado a uma cadeia, ele não é chamado mais de metano, é chamado de metila. A gente tira a terminação ano e bota a terminação ila. E também muitas vezes você pode achar ele como ME e tracinho. Também é comum a gente usar essa nomenclatura aqui. Então, temos a metila. Da mesma forma, se o CH3, CH2 estiver ligado a uma cadeia, ele vai ser chamado de etila, o propano de propila, o butano de butila. Da mesma forma, né, se a gente pegar grupos de três carbonos, o propano, por exemplo, o propano ele pode ser o propila, como a gente viu, mas se a ligação estiver no carbono CH2, ele pode receber o nome de isopropila. A isopropila é uma nomenclatura de ramificação com três carbonos, né? Mas também pode ser chamado de outro nome também. Pode ser chamado de é, dois, dois metilpropila, se não me engano. É. Mas comumente chamado de isopropila, tá? É mais comum a gente falar desse nome. Iso é porque você tem dois CH3, né? Iso vem de iguais, né? O prefixo iso vem de iguais. Então a gente tem dois CH3, um do lado outro do outro. Então a molécula tem uma forma meio, né? O radical tem uma forma meio de V. E aí a gente chama de isopropila de duas metilas aqui iguais, dois CH3 iguais aqui. No caso de quatro carbonos, a gente tem o butila, como a gente já viu no slide anterior. Mas a gente pode também ter o isobutila, da mesma forma, né, com dois CH3, um em cada lado, por isso o isobutila. E a gente pode também ter o sec-butila, quando a ligação está nesse carbono secundário aqui. Né? Está no carbono secundário e você não tem duas metilas de cada lado. Então, você tem o sec-butila, por exemplo. E temos também o terc-butila, quando a gente tem o carbono ligado, o carbono que está ligado à cadeia é um carbono terciário. Né? E ele vai ser o carbono quaternário porque ele vai estar ligado no outro carbono. Então, esse é o nomenclatura do terc-butila. É o carbono ligado a três metilas, né? Nesse caso. E nós temos também, e no caso de grupos com cinco carbonos, o pentila, né? Pode ser também reorganizado no neopentila, quando você tem um carbono quaternário, né? Com três metilas, ligado ao CH2 e esse CH2 está ligado no anel. A gente tem o neopentila, que é a nomenclatura usual, mas a gente também pode chamar ele de 2,2 de metilpropila. Também uma outra forma de chamar esse tipo de ramificação. Ou seja, de forma geral, se o alcano for não ramificado, a terminação é ano. Se ele tiver embutido em uma ramificação, o nome dessa ramificação passa a ser ila, tem o sufixo ila no final. Então é mais ou menos isso que a gente começa a tratar quando a gente fala de nomenclatura dos alcanos. Agora que começa a parte mais complicada, que a gente vai falar sobre a nomenclatura dos compostos ramificados.
né, dos alcanos ramificados. E aqui existem várias regras. Na verdade, são 8 regras. E eu vou explicar, vou ler para vocês todas as regras aqui e explicar para vocês como que cada uma delas funciona. Então, a regra número 1. Localize a maior cadeia contínua de átomos de carbono. Essa cadeia determina o nome principal para o alcano. Por exemplo, o composto visto a seguir, considerado como um hexano, porque a maior cadeia contínua contém 6 átomos de carbono. Então está aqui em azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Então essa cadeia principal é o hexano. Então a regra número 1 é localizar a maior cadeia, a que contém o maior número de átomos de carbono. Muito simples. Regra número 2 é numerar essa cadeia, começando pela extremidade mais próximo do substituinte. Então, por exemplo, se aqui nós temos o 6, a numeração vai ter que começar por esse cara aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque se começar do lado de cá, a ramificação não vai ficar com o número 2, vai ficar com o número 5. Então, a gente tem que sempre numerar de forma que a ramificação, ou substituinte, né, tenha ou numeração menor. Então, por isso que a gente começa a numerar daqui, para o substituinte ter numeração de 2 e não de 5. Da mesma forma, se a gente tiver uma cadeia maior, né, como por exemplo essa aqui de 7, a gente tende sempre a começar pela ponta na qual o substituinte vai ficar com a menor numeração possível. Esse exemplo aqui é interessante, né? Lembra daquela regra número 1 que a gente viu agora há pouco de selecionar a principal cadeia? É, é fácil a gente cometer um erro de classificar essa cadeia aqui, que eu estou mostrando para vocês aqui com o mouse, né? De 6 átomos de carbono, como a principal para esse caso, mas não é. Porque aqui é possível a gente desenhar uma cadeia de 7 átomos de carbono. Então a gente tem sempre que estar ligado a isso. De escolher a cadeia principal, aquela que conter o maior número possível de carbonos nela. Né? Então esse exemplo aqui pode levar ao engano, né, se a pessoa considerar que a cadeia de cima é a principal e não considerar essa ramificação aqui de baixo. Então a regra número 3. Use os números obtidos pela aplicação da regra 2 para indicar a localização do grupo substituinte. O nome principal é colocado por último e o nome do grupo substituinte precedido pelo número que representa a sua localização na cadeia mais longa. É colocado em primeiro lugar. Os números são separados das palavras por um hífen. Nossos dois exemplos são o 2-metilhexano e o 3-metilheptano, respectivamente. Então, aqui nós temos a estrutura que a gente estava numerando. No carbono número 2, a gente tem o substituinte, como é o CH3, a gente viu agora há pouco que o nome disso é metila. Então, nós temos o 2, hífen, substituinte, metila, hexano. Ou metil-hexano, né? A gente perde o A, né, no caso da nomenclatura. Então, fica 2-metil-hexano. Da mesma forma que essa estrutura aqui, no carbono 3 a gente tem o metil, então 3-metil-heptano, porque agora tem 7 carbonos na cadeia principal. Regra número 4. Quando dois ou mais substituintes estão presentes, dê a cada substituinte um número correspondente à sua localização na cadeia mais longa. Por exemplo, podemos denominar o seguinte composto como 4-metil, 2-metil-hexano. Então aqui nós temos a cadeia principal em azul. Aqui o carbono 2 tem um metil, o carbono 4 tem um metil, então a nomenclatura fica 4-etil, 2-metil-hexano. Bom, mas aí que está a ideia aqui, né? Por que o etil vem na frente do metil? Né? Aí tem todo aquele lance de ordem alfabética também, né? Que a gente tem que colocar seguindo primeiro o substituinte que tem uma letra no alfabeto que vem primeiro, né? O E vem primeiro com o M, então por isso que a gente nomeia como 4-etil, 2-metil-hexano. Regra número 5. Quando dois substituintes estão presentes no mesmo carbono, use o número duas vezes. Então aqui a gente tem no carbono 3 um metil e um etil. E a cadeia principal é um hexano. Então 3-etil, 3-metil, hexano. Então pode usar o número duas vezes. Quando dois ou mais substituintes são idênticos, indique-os pelo uso dos prefixos di, tri, tetra e assim por diante. Tenha certeza de que cada substituinte possui um número. Use vírgulas para separar os números um do outro. Então, nesse caso, a gente tem metil aqui e metil aqui. Só que esse está no carbono 2 e esse está no carbono 3.
Então a gente usa 2, aí usa uma vírgula, 3. Aí aqui a gente bota dimetil, porque são 2 metil, né? Butano. Aqui ó, tem um metil no 2, no 3 e no 4. Então são 3 metil. Então a gente usa trimetil. E indica carbono 2, carbono 3, carbono 4, trimetil. E a cadeia principal é um pentano. Né? Aqui mesma coisa, são 4 metilas, ó, só que são 2 no carbono 2 e 2 no carbono 4. Então é 2,2,4,4 tetrametil, que são 4 pentano. Então é assim. Regra número 7. Quando duas cadeias de comprimento igual competem entre si para ser a cadeia principal, escolha a cadeia com maior número de substituintes. Que aí é o caso desse exemplo aqui de baixo. Ó. Aqui a gente tem essa cadeia principal que está em azul, que tem 7 átomos de carbono. Só que a gente também poderia escolher essa cadeia aqui. Acho que dá até para desenhar para mostrar para vocês. A gente poderia escolher essa cadeia aqui de baixo também, ó, como cadeia principal. Porque aqui também tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui também tem 7 átomos de carbono. Só que o que acontece? Se a gente escolhe as de baixo, ela só vai ter um substituinte que é o metil e esse outro substituinte aqui. Então, ele só vai ter 2 substituintes. Se a gente escolhe a cadeia que está selecionada a numeração aqui, ela vai ter 4 substituintes. Então, é melhor a gente escolher a cadeia que tenha mais substituintes. É isso que a regra 7 fala. E a regra número 8. Quando a primeira ramificação ocorre na mesma distância de cada lado da cadeia mais longa, escolha o nome que fornece o número mais baixo no primeiro ponto de diferença. Então vamos lá. Esse exemplo aqui, ele é nomeado como 2,3,5 trimetilhexano e não 2,4,5 trimetilhexano. Por quê? A gente poderia numerar daqui para cá, conforme ele numera aqui, ou ao contrário. Aqui sendo 1, aqui sendo 2, aqui sendo 3, aqui sendo 4, aqui sendo 5 e aqui sendo 6. Então, poderia ter essas duas nomenclaturas. Mas por que a gente escolhe a nomenclatura em preto e não em vermelho? Por quê? Porque aqui ó, a gente vai ter os substituintes com a menor numeração. Ó. Aqui, esse substituinte aqui, ó, no preto ele fica com a numeração 3, mas só que no vermelho a numeração 4. Então, por conta disso, a gente escolhe essa daqui porque tem a menor numeração. Tá? Então, é isso que fala a regra número 8. Agora, vamos partir para a nomenclatura dos cicloalcanos. Os cicloalcanos é o seguinte. Vamos, por exemplo, desse composto aqui. A gente tem 3 carbonos, então o prefixo é prop, certo? E como é alcano, é propano. Só que como ele está em ciclo, ciclopropano. É fácil assim. É só botar um ciclo na frente, indicar o número de carbonos e terminação com ano. Então, se tem 3, ciclopropano. Se tem 5, ciclopentano. Se tiver 6, ciclohexano. Se tiver lá 4, ciclobutano. Se tiver 7, cicloheptano, e assim vai. Entendeu? Só botar um ciclo e a nomenclatura do alcano não ramificado, como a gente viu na frente. Então, numerar cicloalcano dessa forma aqui é fácil, não tem muita dificuldade não. Bom, quando dois substituintes estão presentes, numeramos um anel começando com os substituintes que primeiro aparecem no alfabeto e no sentido que dá ao próximo substituinte o menor número possível. Quando 3 ou mais substituintes estão presentes, começamos com o substituinte que leva o conjunto de localizadores mais baixo. Então, por exemplo, se o anel, né, se o ciclo alcano tiver um substituinte só, também é tranquilo, é só colocar o nome do substituinte e terminar com ciclo hexano ou ciclo pentano. Por exemplo, esse composto aqui ó, tem um isopropil, então isopropil ciclo hexano. Acabou. Não tem mais o que falar, você não precisa colocar a numeração nele. Agora, se tiver 2, aí sim, aí a gente precisa começar a colocar a numeração. E aqui fala que a numeração começa seguindo o alfabeto. Então, aqui a gente tem o metil e tem o etil. Só que a gente vai começar a numerar pelo etil. Por quê? Porque a letra E vem primeiro que a letra M. Então, por isso que a numeração é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá até para a gente fazer aqui, ó. 1, opa, 1 ficou torto, mas tudo bem. 2, ficou feio.
3, 4, 5, 6. Então, esse aqui fica com o número 3 e esse aqui fica com o número 1. E o nome vai ser 1-etil, 3-metil, ciclohexano, que é o nome básico do cicloalcano. E quando a gente tem 3? Então, quando 3 ou mais substituintes estão presentes, começamos com um substituinte que leva ao conjunto de localizadores mais baixo. Então, por exemplo, aqui a gente já exclui a questão da ordem alfabética. Só vale quando tem 2. Quando tem 3 já não vale mais. Então a gente não começa como 1 cloro, 3 etil, 4 metil ciclo, porque o C vem primeiro. Na verdade, a gente vai começar com 4 cloro, 2 etil e 1 metil, porque a numeração vai ficar menor. Ó. Aqui, por exemplo, o etil fica com 2, enquanto embaixo o etil fica com 3. Então é preferível o etil ficar com 2. Da mesma forma aqui, o metil fica com 1, enquanto embaixo o metil fica com 4. Então é preferível o metil ficar com o número 1, mais baixo. Então por isso que muda essa regra quando você tem 3 ou mais substituintes no ciclo hexano. Então, sem substituinte nenhum, é só ciclo e, e a numeração do alcano, a nomenclatura do alcano não ramificado, ciclo pentano, ciclo propano, ciclo hexano. Quando tem um substituinte só, é só colocar o nome do substituinte com o nome do ciclo alcano na frente. Então, isopropil ciclo hexano, como é o caso aqui, embaixo o exemplo. Quando tem 2, aí tem que seguir a ordem alfabética e começar a numerar com substituintes que vem primeiro no alfabeto. E quando tem 3, você vai numerar de acordo com que as ramificações fiquem com a menor numeração possível. Então essas são as regras para ciclo alcano. Tá, aí a gente tem a seguinte coisa, a gente tem os sistemas, né? Quando o sistema de um único anel está ligado a uma cadeia simples, com um número grande de átomos de carbono, ou quando mais de um sistema de um único anel está ligado a uma única cadeia, então é apropriado dar nome aos compostos como ciclo-alquil-alcanos. Então aqui, por exemplo, a gente não vai falar 1, 2, 3, 4, 5. A gente não vai falar, por exemplo, de pentil ciclobutano, nesse caso aqui. Por quê? Porque como aqui está considerando uma cadeia longa, né? A gente já chama ele de 1-ciclobutil-pentano. Tá? Então muda essa nomenclatura, porque ele já entra na classificação de sistema de cicloalcanos. Da mesma forma, nesse caso aqui, onde a gente tem dois ciclohexanos aqui, um do lado do outro, a gente nomeia como 1,3 de ciclohexil propano. A gente já considera a cadeia principal como sendo a ramificação. A ramificação não, como sendo os 5 carbonos aqui, né? E a gente considera os cicloalcanos como ramificação. Por isso ele recebe o nome de ciclohexil. De porque são 2. Ciclohexil porque vem de ciclohexano. Bom, e aí nós temos também a questão de biciclos. Né? Aqui nós temos o biciclo epitano. Nós temos 7 carbonos aqui ao todo, né? Um anel de 6 com um carbono aqui no meio. Então vai ser um epitano. E biciclo porque são 2 anéis ligados um no outro. Ligados não, né? Como se fosse juntos, unidos um com o outro, né? Aqui temos um anel e aqui temos um outro anel, de forma que fica um carbono para cima, igual essa representação aqui. E esse carbono que fica para cima, ó, ele é chamado de ponte de carbono. Né? Então, toda vez que a gente tem dois anéis juntos um no outro e tem uma ponte de carbono, a gente chama isso de um biciclo. E para nomear isso, a gente tem algumas regrinhas. Então, primeiro eu tenho que mostrar para vocês como é que é o nome de cada um desses carbonos. Então, esse carbono que fica no topo aqui, a gente já viu que chama ponte de carbono, tá? O carbono na qual esse carbono aqui vai estar ligado a dois carbonos, né? Então, esses carbonos que eles vão estar ligados é chamado de cabeça de ponte. Esse e esse são os cabeças de ponte. E nós temos também a ponte de dois carbonos de um lado e uma ponte de dois carbonos do outro, que são as outras partes do anel. É claro que aqui pode ter 3 ou 4, e aqui pode ter 2, aí depende do biciclo que vai estar desenhado. A gente vai ver exemplos mais para frente disso. Então, primeiro, para a gente apresentar para vocês
a nomenclatura de cada um desses carbonos aqui. Então, temos as pontes de 2 carbonos, temos a ponte de 1 carbono e temos as cabeças de ponte. Então, para nomear isso, a gente vai intercalar no nome, uma expressão entre colchetes que indica o número de átomos de carbono em cada uma das pontes, em ordem decrescente de comprimento. Os anéis fundidos não têm carbono de ponte. Anel fundido é isso aqui, ó, quando a gente tem dois anéis juntos um com o outro, né, fundidos mesmo, e você não tem nenhum carbono de ponte. Então, por exemplo, esse composto aqui. E aí, como é que faz para a gente numerar? Se a gente chegar nos biciclos, né, começando pelo biciclo, primeira coisa é biciclo, primeiro nome que a gente vai levar, biciclo. Entre colchetes, 2, 2, 1. O que significa esse 2, 2, 1? 2, deixa eu até marcar em vermelho aqui. Esse primeiro 2 aqui corresponde a 2 carbonos do lado de cá. Esse outro 2 aqui corresponde a 2 carbonos do lado de cá. E esse 1 aqui corresponde ao carbono de ponte, que é esse aqui. Tá? Por isso 2, 2, 1. Heptano, porque ao todo são 7 carbonos. E é um ciclo alcânico, por isso heptano. No caso aqui, ó, se a gente vê, ó, primeiro biciclo, né? Biciclo, todo biciclo tem o mesmo nome. 1 vem desse carbono aqui. 1 vem desse outro carbono aqui. E 0 é porque aqui não tem carbono nenhum. Então, por isso, biciclo 1, 1, 0, butano. Butano, que são todos, são 4 carbonos. Agora, se nós temos, por exemplo, uma ramificação, né, nesse ciclo alcânico, e a gente tem que numerar, e a gente tem que... Tá, já vi aqui. E a gente tem que numerar esse biciclo. Como é que a gente faz para numerar? Primeiro, a gente começa numerando o lado com mais carbono. Então, aqui, nesse exemplo, a numeração começa do carbono de ponte, que é o carbono número 1, é o que está ligado ao carbono para cima aqui, né? Cabeça de ponte, a gente começa por ele. E a gente vai em direção ao que tem mais. Aqui a gente tem 2 carbonos, aqui a gente tem 3 carbonos, então a gente vai para o lado de cá. Porque aqui tem 3 e aqui tem 2. Então por isso vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a última numeração é o carbono que está para cima. É o carbono da ponte aqui. É o último que vai ser numerado. Nesse exemplo, o carbono número 8 é o metil. Então a gente começa colocando 8, metil, biciclo, 3, porque aqui tem 3, e a gente sempre começa em ordem decrescente, é o que fala a ordem decrescente de comprimento. Então 3, 2, porque aqui tem 2, e 1, porque aqui só tem um carbono. Octano, porque ao todo são 8 carbonos. Então, quando a gente tem o anel fundido, ao invés do anel em ponte, né? E quando a gente tem um anel fundido, a mesma coisa. A gente começa numerando o 1, que é o cabeça de ponte. Ah, pode começar daqui? Pode, mas a gente tem que numerar de acordo com que a ramificação fique no mesmo, com menor numeração. Então, você vai ter que ver aí para ver como é que fica. Se ficar igual, não tem problema. Mas a gente começa por 1 e a direção é sempre a direção para onde tem mais carbonos. Aqui tem 4 carbonos, aqui tem 3 carbonos só. Então a direção é para cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sendo que no carbono 8 a gente tem o metil. Então, de novo, 8 metil, biciclo, 4, porque aqui tem 4, 3, porque aqui tem 3 carbonos, e 0, porque aqui não tem nenhum carbono. Então, fica 8 metil biciclo, 4, 3, 0, nonano, porque tem 9 carbonos ao todo. Então, é assim que dá nome ao ciclo alcânico. Agora, nós vamos começar falando de análise conformacional dos alcanos. Até que enfim que acabou de nomenclatura, que nomenclatura é muito chato. E agora a gente vai tratar de um assunto que é muito importante, né, quando a gente fala de alcanos, que é a parte de análise conformacional. Tá? Então, primeira coisa que a gente vai ter que esclarecer,
na questão química é o seguinte, né? Quando dois grupos estão ligados por uma ligação simples, essa ligação simples ela pode sofrer uma rotação. E um grupo sofre uma rotação em relação ao outro grupo. Então, por exemplo, se a gente considerar essa molécula aqui, vou marcar aqui. Se a gente considerar esse composto aqui, ó, por exemplo, depois eu vou explicar essas fórmulas aqui. Essa ligação aqui, ela pode rodar, tá? É isso que está falando ali. Isso aqui é uma seta, tá? Essa reação aqui, essa ligação, ela pode rodar. E conforme ela roda, esse grupo aqui da frente, esse grupo aqui de trás, eles podem estar dispostos em formas ou orientações diferentes em relação um ao outro. A gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente. Então, as formas moleculares temporárias que resultam de uma rotação são chamadas de conformações da molécula. E cada estrutura possível é chamada de conformero. Uma análise das variações de energia que ocorrem em uma molécula que sofre rotações em torno de uma ligação simples é chamada de análise conformacional. Então, esse composto aqui, ele pode ser desenhado de algumas formas. Então, nós temos essa representação, essas duas que eu circulei para vocês, que é chamada de fórmula se não me engano é cavalística, que é o nome em português disso. Ou, mais comumente utilizado, é essa projeção que é chamada de projeção de Newman. Isso aqui a gente usa mais. Então, na projeção de Newman, essa parte aqui da frente é o primeiro átomo de carbono no qual a gente está olhando, é como se a gente pegasse a molécula e olhasse ela de frente. Então, esse pontinho aqui é o primeiro carbono, e essa bola grande atrás aqui é o segundo carbono, o carbono que está lá atrás. Então, aqui, por exemplo, nessa estrutura, o primeiro carbono, que é esse carbono aqui, ele vai ter 3 metil ligado a ele, enquanto o carbono de trás também tem 3 metil ligado a ele. Então, é isso que a gente representa. Então, é como se a gente pegasse essa molécula que está desenhada aqui e a gente olhasse ela, botar tipo um olho aqui, vai. Como se a gente olhasse ela nessa direção daqui. Se a gente pegar uma molécula e olhar ela dessa direção daqui, a gente vai ver uma coisa mais ou menos parecida com isso. Onde o primeiro pontinho aqui é o carbono da frente e a bola redonda atrás é o carbono de trás. E aqui a gente desenha os substituintes ligados a ele. Então essa que é a projeção de Newman. É uma maneira de você olhar um alcano, né? Ó, aqui tem uma representação melhor. Então, por exemplo, esse composto aqui, que é o mesmo que a gente estava vendo lá, né? Só que aqui não é o mesmo não. Aqui é o etano, né? Essas bolinhas brancas são hidrogênios. Então, se a gente pegar ele e virar de forma que a gente olhe a partir desse carbono aqui, é que a gente vai estar olhando, está olhando para cá. Se a gente olhar a partir desse carbono aqui, a gente vai ver isso aqui. Então, essa bolinha preta é esse carbono aqui. O outro carbono está para trás, então não está sendo mostrado, não está para o lado de trás. E aqui tem os substituintes dele. Se a gente transformar isso em projeção de Newman, a gente tem isso daqui. Né? O carbono da frente, o carbono de trás e os hidrogênios. E aí, né, o ângulo que se forma aqui é um ângulo de 60 graus, que é o ângulo entre esse hidrogênio e esse hidrogênio aqui. Tá? Então, esses dois hidrogênios aqui, esse ângulo aqui tem que 60 graus. E o ângulo entre esse hidrogênio aqui e esse hidrogênio aqui tem 180 graus. Então, quando a gente vai fazer análise conformacional, a gente vai rotacionando geralmente de 60 e 60 graus. Então, por exemplo, se a gente pegar essa molécula aqui e fazer uma rotação de 60 graus, essa bolinha branca aqui, ela vai vir para trás dessa bolinha branca aqui. Ou seja, esse hidrogênio vai se eclipsar a esse outro hidrogênio. Da mesma forma, esse hidrogênio vai se eclipsar em relação a esse, e esse hidrogênio vai se eclipsar em relação a esse, se a gente fizer uma rotação de 60 graus. E aí nós temos, por exemplo, essa representação aqui de baixo. Aqui, ó,
esse hidrogênio está eclipsado com esse com esse, e esse de trás com aquele de trás lá. Esse aqui com esse aqui. E aí a representação de Newman é essa daqui, ó, onde os hidrogênios estão juntos. Isso aqui foi uma rotação de 60 graus. Agora os ângulos entre esse hidrogênio e esse hidrogênio passam a ser de 0 graus. Você fez uma rotação. Então ele passa de uma conformação que a gente chama de alternada para uma conformação que a gente chama de eclipsada. E o mais interessante é que a energia disso muda. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Esse gráfico é um gráfico de energia potencial por rotação. Então a gente começa numa conformação alternada. Repara que ele tem uma energia mais baixa. Ó. Quando ele sobe quando ele rotaciona 60 graus e passa por uma conformação eclipsada, ele já ganha 12 kJ por mol e fica numa região com mais energia, ou seja, menos estável. Depois ele passa para novamente uma conformação alternada, voltando então para o seu estado fundamental. Isso acontece a todo tempo, porque essa rotação ela depende de temperatura, e como a gente está considerando temperatura ambiente, não está considerando zero absoluto, você tem essa rotação acontecendo a todo momento. Então, o etano ele vai passar por essas eclipsada e alternada a todo momento. Só que é mais provável se você congelar o etano num determinado momento, é mais provável que você encontre ele na forma alternada. Por quê? Porque a forma alternada é a forma de menor energia em relação à eclipsada. E é isso e quando a gente monitora a energia conforme a mudança de conformação, nós temos o que a gente chama de análise conformacional. Agora a pergunta é: por que a formação alternada ela tem uma energia menor do que a formação eclipsada? E a resposta está nos orbitais moleculares. Aqui nessa imagem a gente tem, ó, quando a estrutura está na forma alternada, repara que a gente tem uma sobreposição entre dois orbitais moleculares aqui. Esse tipo de sobreposição é chamado também de hiperconjugação. É quando você tem uma espécie de migração de densidade eletrônica através de uma ligação sigma. Então a gente chama isso de hiperconjugação. E isso estabiliza a molécula. Quando a gente está em conformação alternada, eclipsada, no caso que é essa aqui de baixo, ó, repara que os orbitais eles não estão mais sobrepostos. Ó, esse aqui está para cima, esse aqui está para baixo. Então isso aqui faz com que tenha um aumento de energia em relação a essa conformação aqui, que é alternada. Então por isso que a alternada ele tem uma energia menor do que a eclipsada, por conta da sobreposição desses orbitais moleculares conforme a distribuição dele pelo efeito de hiperconjugação. Então, se a gente considerar agora uma molécula diferente, como por exemplo o butano. Butano? 1, 2, 3, 4. O butano. Agora a gente vai ver sobre o butano. Aqui o carbono da frente tem uma metilha, o carbono de trás tem uma metilha também. Se a gente for fazendo rotações de 60 e 60 graus, a gente vai ter todas essas conformações aqui. Então, primeiro, a gente tem a conformação que a gente chama de anti, onde a metila está a 180 graus em uma relação à outra. Se a gente roda 60 graus, essa aqui vem para cá, essa aqui vem para cá e esse aqui vem para cá. Então a gente tem essa conformação aqui, que é chamada de eclipsada. Se a gente move mais 60 graus, esse vem para cá, esse vem para cá e esse vem para cá. E aí nós temos a formação que a gente chama de Gold. Gold porque a gente passa a ter uma interação entre essas duas metilas por conta de proximidade. E aqui nós temos o efeito de dispersão atuando como repulsivo. A gente viu o efeito de dispersão atuando como um atrativo no caso dos dipolos momentâneos, mas quando a gente tem o efeito de dispersão na mesma molécula, por conta da proximidade entre uma e outra, esse efeito acaba sendo repulsivo, que é o caso da formação Gold. Ó. Aqui a proximidade um do outro faz com que esse efeito seja repulsivo. Esse puxa para cá, esse puxa para cá.
E se a gente olhar no diagrama de análise conformacional, a gente vê que a conformação Goldschall, que é essa daqui, ela tem uma energia um pouquinho maior do que a conformação completamente eclipsada, que é chamada conformação anti. Por que tem essa barreira energética aqui? Por conta do efeito de repulsão entre os grupos metilas causados pela força de dispersão. Então, aqui nós temos, se a gente rodar isso aqui mais 60 graus, a gente tem a formação eclipsada, que é a mais energética de todas. Aqui, ó, uma metila está colada uma na outra, então tem a maior energia está aqui. E se a gente tem a formação, aí volta para a formação Gold, né? Só que dessa vez do outro lado, Gold 5, e termina na eclipsada. Então, se a gente fizer uma análise conformacional, a gente vai ver que as eclipsadas, como nós vimos, têm as maiores energias, só que a maior energia dentro das eclipsadas é a que você tem o grupo metila em graus zero, entre um e outro, né? Onde os duas metilas estão realmente eclipsadas. E você tem um aumento de energia quando uma metila está próxima à outra. E essa repulsão, ela aumenta dependendo do grupo que está ligado, dependendo do substituinte ligado a isso aí. Por exemplo, se for um terc-butil, que é muito mais volumoso que uma metila, essa repulsão é muito grande e essa energia é muito maior. Então, depende muito do grupo volumoso. No caso, quando a gente está considerando aqui o butano, né, a gente tem essa análise conformacional aqui, que a parte a fórmula Gold, né, ela está com uma energia um pouquinho maior do que a forma anti. Então, a mais estável de todas é a anti, onde a metila está para cima, outra metila está para baixo. A menos estável de todas é quando as duas metilas estão juntas. Então, é isso que a gente anota como o resultado da análise conformacional do butano. Temos também o que nós chamamos de tensão de anel nos cicloalcanos, né? Por exemplo, nós vimos que o cicloalcano, os alcanos de modo geral, né, como eles têm o carbono hibridizado em sp3, o ângulo de um carbono sp3 normalmente é de 109 graus. Só que se a gente pegar o ciclopropano, por exemplo, os ângulos internos são de 60 graus. Então, os orbitais eles não estão completamente sobrepostos ali. E isso gera uma tensão. E essa tensão gera um aumento de energia e uma instabilidade. Então, os experimentos têm mostrado que o ciclo hexano é o alcano mais estável. Que, por comparação, o ciclopropano e o ciclobutano são muito menos estáveis. E essa diferença na estabilidade relativa é devido à tensão do anel, que compreende a tensão angular e a tensão de torção. A tensão angular justamente é por conta dos ângulos, né? Que está 60 graus em vez de estar 109. E a tensão de torção é porque os orbitais não estão completamente sobrepostos. Ó, tem uma diferença, eles não estão completamente alinhados. Nessa imagem fica bem claro do ciclopropano. Então, isso a gente tem esses dois tipos de tensão. No caso do ciclo hexano, que a gente vai ver mais para frente, não tem tensão angular nem tensão de torção, porque ali sim os ângulos estão certinhos. Então, olha só. No ciclo hexano é o mais estável do que os outros cicloalcanos e ele tem várias conformações que são importantes para considerarmos. A conformação mais estável no ciclo hexano é a conformação em cadeira, que é essa daqui. Vou botar a canetinha de novo. Que é essa daqui, conformação em cadeira. Não há tensão de torção ou tensão angular na conformação cadeira. Então aqui não tem nenhuma das duas tensões. Por isso que o ciclo hexano é mais estável. Em uma conformação em cadeira, todos os ângulos das ligações carbono-carbono são de 109,5 graus e estão, portanto, livres de tensão angular. Através de rotações parciais em torno das ligações simples carbono-carbono do anel, a conformação em cadeira pode assumir outra forma chamada de conformação barco, que é essa forma aqui de baixo. Conformação barco. A conformação em barco não tem tensão angular, mas tem tensão de torção. Então, aqui na conformação barco, né, ela é menos estável do que a cadeira. Se a gente olhar a projeção de Newman, né, olha só que interessante. Se a gente fizer uma projeção de Newman do ciclo hexano na conformação cadeira, a gente vai ver que os hidrogênios e o CH2, né, estão
alternados em relação ao outro. Mas se nós fizermos a projeção de Newman na conformação barco, a gente vai ver que eles estão já eclipsados. E nós vimos nas análises conformacionais do etano e do butano que a conformação eclipsada é a de mais alta energia, o que justifica, portanto, dizer que a conformação barco, por estar todo mundo eclipsado, tem uma energia mais alta do que a conformação cadeira. Logo, a conformação barco ela existe em menor proporção do que a conformação cadeira. Ou seja, por isso que nessa setinha o deslocamento está para a cadeira, porque é mais estável. Mas não significa dizer que não existe conformação barco. Ela existe, só que em menos quantidade. A porcentagem é muito. Se você pegar um Exame e congelar ele, o Exame está se mexendo. O Exame está lá. Barco, cadeira toda hora. Se você tirar uma foto dele, é mais provável essa foto estar na conformação cadeira, por exemplo, do que na conformação barco, porque ele é mais estável. Então é mais ou menos isso que quer falar. Não significa que uma existe e outra não, tá? Significa que uma é mais estável que a outra. Então, a análise conformacional do ciclo Kizano é da seguinte forma. A gente tem a conformação cadeira, que é mais estável. Se a gente faz uma pequena modificação, a gente passa uma conformação chamada de meio barco. Meio barco não, meia cadeira. Isso existe também. É quando essa parte está reta, né? Essa pontinha aqui passa a ser reta e uma pontinha fica levantada. Isso chama de meia cadeira. Energética pra caramba. É a mais energética que tem. Depois a gente passa por uma conformação chamada bote torcido, que tem um pouquinho menos de energia do que a cadeia. Aí sim, a gente passa para a energia para bote, que é mais energética, volta para um bote torcido, volta para uma meia cadeira e termina numa cadeira. Então essa é a análise conformacional do ciclo Kizano, sendo que as mais importantes são a cadeira, porque são as que tem menos energia de todas. E essa bote torcida, né? Existem essas conformações em alguns compostos, a gente consegue notar que ela é mais fácil de ver do que a conformação bot, por exemplo, a bot torcida, por conta dessa diferença de energia. Essa conformação ela ameniza um pouco a tensão angular, não, mas a tensão. Fugiu a palavra, como é que é? A tensão. Nossa, me fugiu a palavra. Angular. Tensão e distorção, lembrei. A tensão e distorção fica mais aliviada na bot torcida, então por isso que ele é um pouquinho mais estável do que a bot, né? Pouca coisa, né? De 7 kJ por mol, mas é mais estável. Então voltando aqui. Então, se a gente olhar, vamos voltar agora para a conformação cadeira, que é mais estável, do ciclo Kizano. Essa conformação cadeira, ela tem duas posições. E essas posições se remetem aos hidrogênios, que são as posições equatoriais e axiais. Então, a conformação cadeira de um anel de ciclo Kizano tem duas orientações distintas para as ligações que se projetam do anel. Essas posições são chamadas axial, que são essas aqui desenhadas em vermelho, e também temos a equatorial, que é essa aqui desenhada em preto. Então, a equatorial ela vai estar sempre paralela a essa ligação de cal. Para a gente determinar e falar qual que é equatorial, é a que está sempre paralela à ligação de cal. Essa aqui está paralela a essa aqui está paralela a essa aqui está paralela a essa, e essa aqui está paralela a essa. Essa aqui está paralela a essa, né? Esqueci de mostrar. Então, sempre quando a gente tem essas questões de paralelidade, não sei se se fala essa palavra, se eu inventei isso, mas como a gente tem essas ligações paralelas, a gente tem essas ligações em equatorial. Agora, se estiver para cima, né, no caso, fazendo um ângulo, né, a gente já tem as axiais. Então, axial para cima, né, apontando para cima, e equatorial paralela a uma das ligações do esqueleto. Então, quando um anel do ciclo Kizano sofre uma mudança conformacional, cadeira a cadeira, uma oscilação do anel, todas as ligações que eram axiais se tornam equatoriais, e todas as ligações que eram equatoriais se tornam axiais. Isso é interessante,
é chamado de oscilação do anel, ou no inglês de ring flip. Então, por exemplo, esse carbono 1 aqui, ele tem um substituinte em axial e um substituinte em equatorial. No flip ring, ele vai para baixo e o 4 que está para baixo vai para cima. Então, a cadeira desenhada oposta, né? Então, aqui está para baixo, esse vai ficar para cima, e aqui está para cima, esse fica para baixo. E quando isso acontece, o que estava em axial vira equatorial, e vice-versa. Então, esse tipo de mudança também acontece direto no ciclo hexano. Direto acontece. Só que umas vão ser mais estáveis do que a outra, dependendo dos tipos de substituintes ligados ao ciclo hexano. E é isso que a gente vai ver. Então, aqui tem uma outra representação. A bolinha vermelha aqui, ó, as duas em axial. Quando faz o ring flip, ou oscilação do anel, essa ponta que está para cima, ela vem para baixo. Do que isso acontece, essa pontinha vermelha que estava axial vira equatorial. E essa aqui também, que estava em axial, vira equatorial também. Recomendo vocês a darem uma olhada em alguns vídeos no YouTube de alguns modelos 3D para vocês verem como é que fica essa modificação. É bem interessante. Fica até mais fácil de entender também. Então, por exemplo, se a gente tem uma metila ligado ao ciclo hexano e essa metila está em axial, se ela sofre uma oscilação de cadeia e vira para equatorial, você tem uma energia menor. Ou seja, a metila em equatorial ela é favorável em relação à metila em axial. Por quê? Porque existe a questão das forças de dispersão repulsiva, que eu falei para vocês. E esse efeito é chamado de é, interação 1,3 diaxial. Por que 1,3? Porque é a relação entre a metila, que é dada aí como número 1, né, a um átomo, a um outro substituinte que está a 3 átomos de distância. Então, 1, 2, 3, o átomo 3, esse hidrogênio aqui. E esse hidrogênio aqui também, né? Também está 3 átomos de distância. 3 ligações de distância. Né? 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3. Então, esse tipo de interação que é chamada de 1, 3. Deixa eu ver se eu vou conseguir escrever. Né? Diaxial. Nossa, é horrível. 1, 3 diaxial. Essa interação 3 diaxial aumenta a energia do sistema. Então, por isso que é preferencial a metila estar em equatorial, porque aqui ela não vai ter mais a interação 1,3 diaxial. Ela não vai ter mais isso aqui. Por quê? Porque agora quem está em axial não é mais a metila, e sim o hidrogênio, por conta da oscilação de anel que a gente viu no slide anterior. E isso estabiliza o sistema. Então, aqui nós temos a metila em axial e a metila em equatorial. Da mesma forma, se a gente olhar isso em projeção de Newman, a gente vai ver que quando a gente tem a metila em axial, a gente tem aqui as interações, que é um impedimento estérico, um tipo de impedimento estérico, né? Que são as interações Gold, entre os hidrogênios e a metila. No caso, quando ela vai para a equatorial, a gente já não tem mais esse impedimento estérico e a energia fica lá embaixo. Outra coisa interessante também, se a gente considerar a isomeria cis e trans dos cicloalcanos. Por exemplo, se a gente pegar o dimetil ciclopropano, ele existe na forma cis e na forma trans. Né? Cis, porque as duas metilas estão para o mesmo lado, estão para baixo no plano, então cis 1, 2 dimetil ciclopropano, ou trans quando a metila uma está para baixo e outra está para cima. Se nós tivermos o caso do ciclo hexano, a gente tem o transdiaxial, onde essa metila está para cima e essa metila está para baixo, portanto trans. E quando a gente faz o ring flip, essa metila continua apontando para baixo, ó. Essa que está apontando para baixo continua apontando para baixo, e essa que está apontando para cima, ela continua apontando para cima. Então continua trans, só que dessa vez trans equatorial, ao invés de trans axial. E o trans equatorial ele é muito mais estável do que o trans axial por conta
de você não ter as interações 1,3 de axial, que nós vimos no slide anterior. Da mesma forma, se a gente considerar um grupo muito volumoso, o terg-butil aqui, ó, essa fórmula aqui, ela é mais estável, porque aqui o terg-butil está em equatorial, e aqui o terg-butil está em axial. O terg-butil vai ter uma força de dispersão muito maior do que a metil, do que metila. Então, é mais favorável que o terg-butilo esteja em equatorial do que em axial. Por isso, essa conformação é mais estável. Né? Da mesma forma, aqui a gente está considerando cis, né? Cis terg-butil. Por quê? Porque o terg-butil aqui ele está apontando para cima, ó, e a metila também está para cima. As duas estão para cima, então é cis. Cis. Aqui no caso, nesse outro exemplo, o terg-butil está para cima, a metila está para baixo. Então é trans. Trans, 1 terg-butil, 3 metilciclohexano. Só que nesse caso, de novo, a conformação mais estável vai ser essa daqui. Tá? Por quê? Porque o terg-butil está em equatorial e não em axial. Bom, nesse outro caso de cá, nós temos esse exemplo, que é o trans 1,2 de metilciclohexano, de novo. Essa metila apontando para cima, essa metila apontando para baixo. Ó, apontando para baixo. Então, é trans. Essa apontando para cima, essa apontando para baixo, transdiaxial. Só que essa é a mais estável porque você não tem interação 1,3 de axial. Mesma coisa para o lado de cá. Essa apontando para cima, essa apontando para cima. Então, se ajustam para cima, é cis. Essa para cima e essa para cima. De novo, cis. Só que uma cis equatorial e uma cis axial. Qual que é mais estável? Aí aqui já não tem preferência. Nesse caso aqui, você não tem uma mais estável do que a outra, porque tanto em uma quanto em outra vai ter sempre uma metila em diaxial em axial, né? Então vai ter a interação 3, e aí você não tem preferência. Então essas duas espécies aqui, elas são equivalentes em relação à energia, tá? Bom, vamos falar agora rapidamente aqui sobre um tipo de síntese em como preparar o Canos, né? Sabia que essa aula ia ficar mais longa do que as outras mesmo. Então, alquenos e alquinos, eles podem reagir na presença de catalisadores metálicos, tais como níquel, paládio e platina, para produzir alcanos. Não, assim, como que os alcanos são feitos? Eles podem ser, eu já falei para vocês, extraídos de natureza a partir do petróleo, mas eles podem ser sintetizados a partir de alcenos e alcinos. E essa síntese envolve uma reação chamada de reação de hidrogenação, onde você coloca dois átomos de hidrogênio em um alcino, ou quatro átomos de hidrogênio quer dizer, dois átomos de hidrogênio em um alceno, ou quatro átomos de hidrogênio em um alcino, para transformar essa espécie num alcano. Então, aqui, por exemplo, a gente pode pegar um alceno, deixa eu botar na ponta do. A gente pode pegar um alceno, reagir ele com gás hidrogênio, na presença de platina, paládio, níquel, com solvente e pressão, tem que botar uma pressão, e quebrar essa ligação dupla e incorporar esses dois hidrogênios aqui. Ou então colocar dois equivalentes de gás hidrogênio para transformar um alcino em um alcano. Aí você insere quatro hidrogênios. Então, como que essa reação acontece? Né? Hoje em dia, existe alguns tipos de catalisadores específicos para a hidrogenação, como, por exemplo, um chamado de níquel de Haney. O níquel de Haney é uma espécie de níquel que ele é um pouco mais poroso. Ele é produzido de uma maneira especial, eu acho que com alumínio que eles fazem o níquel, que o níquel mesmo, o metal níquel, ele fica mais poroso. E qual que é a vantagem dele ficar mais poroso? É a vantagem de estar no mecanismo dessa reação. O hidrogênio ele é absorvido pela superfície metálica, quanto mais porosa quanto mais poros, mais fácil o hidrogênio adentrar nessa superfície metálica. Por isso que o níquel de Haney, né, ele é muito utilizado para reações desse tipo. E uma vez que o hidrogênio ele se liga na superfície metálica,
que acontece? A ligação dupla, a ligação pi, ela se coordena nesse metal. Do que ela se coordena nesse metal, os hidrogênios elas são transferidos para a ligação dupla e essa ligação dupla se quebra. Então, o mecanismo ele é catalisado por uma superfície metálica, que no caso do níquel de Hanley é o níquel, mas pode ser platina, pode ser paládio, pode ser outros metais também. Basta que esses metais tenham uma superfície que é capaz de absorver o hidrogênio. Então, aqui nós temos a clivagem da ligação e um hidrogênio entra e depois o outro hidrogênio entra também, para a gente ter a formação do alcano e você transforma um alceno em um alcano. Então aqui tem alguns exemplos específicos, ó, 2-metilpropeno e níquel, etanol, e precisa de pressão, tá? Ó, 50 atm para fazer essa reação, para formar o isoputano. Aqui com paládio, ele não tá uma pressão de 1 atm, né? Mas a gente está usando aqui paládio, que é um metal muito mais caro também, né? Então, no caso do ciclo hexeno por ciclo hexano, a gente consegue fazer isso, tem temperatura normal, né? 1 atm e temperatura e pressão normal, mas usa o paládio. E também a gente pode usar, por exemplo, em alcinos, né? Colocando dois equivalentes de gás hidrogênio, com catalase de paládio e acetato de etilo, para a formação, transformando aí do ciclo nonil 6-ona para o ciclo nonanona. Tá aí. Bom, pessoal, então, terminando essas aulas de hoje, pontos importantes para a gente considerar. Né? Primeiro, a gente viu como nomear os alcanos e os cicloalcanos pelo IUPAC, que é a parte mais chata. O que é uma análise conformacional? Isso é muito importante. A gente entender como que é a mudança de energia conforme a alteração da conformação, que é a alteração daqueles ângulos. Como identificar a estabilidade de alcanos e cicloalcanos, que é através de uma análise conformacional, e aí entra a projeção de Newman, entra o efeito repulsivo das forças de dispersão, que é chamado de efeito Gould, né? O efeito eclipsado. Como identificar a estabilidade de derivados de ciclo hexano, né? Como que a gente identifica uma interação 3 axial e como isso prejudica a estabilidade do ciclo hexano, onde você tem que manter o substituinte de maior peso, digamos assim, uma metila, um terc-butil, seja lá qual for, na posição equatorial, para você não ter interação 1,3 de axial. E também nós vimos rapidamente aqui como sintetizar alcanos a partir de alcenos e alcinos, a partir de uma reação chamada de hidrogenação, usando catálise metálica, geralmente níquel, paládio, platina, utilizando mais comumente aí o níquel de Hanley, né? Você precisa de uma superfície porosa para adentrar o hidrogênio e aí sim você ter a reação de hidrogenação. E aí temos aqui os exercícios que vão ser resolvidos na próxima aula. Exercícios de reações, também de nomenclatura e de conformação. E pessoal, por hoje é isso. Acho que a aula ficou um pouquinho mais longa hoje. Vou ter ver depois. A minha percepção foi que demorou mais. Mas vamos ver depois no final. Então, pessoal, muito obrigado aí por assistir. Até a próxima. Valeu!